futebol brasileiro não para! Tá começando mais um Falha de Cobertura. Daqui a pouco a seleção masculina enfrenta a Venezuela. Hoje à tarde a seleção feminina venceu a Itália. E em algum lugar do mundo, eu tenho certeza, um grupo de crianças foge da escola para praticar o futebol. E o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, continua a todo vapor com as emoções do VAR, que está se provando mais competitivo do que o próprio campeonato. Vamos abordar tudo hoje, agora! Porque aqui ao meu lado temos ele, o comentarista que tem a coragem de quem não tem nada a perder. Eu fico esperando a minha vinheta. Você falou que ia ter uma vinheta. Serginho da Beira Nunes. Professor! Já perdi tudo, Daniel. E, craque Daniel, eu gostaria de começar essa transmissão de hoje com um mistério. Um mistério que foi a doideira da renda da estreia da Copa América, Daniel. Que foi a estreia do Brasil contra a Bolívia, quando foi divulgado que os ingressos estavam esgotados, mas o estádio estava vazio, Daniel. E a renda foi recorde, Daniel. Lembra a estreia do filme da Igreja Universal? Realmente não dá pra entender o que tá acontecendo. É recorde E não tem na caixa. sem ninguém no cinema. Exatamente, e não tem público. É um milagre, né? Milagre. Exatamente. É o milagre dos estádios vazios, Daniel. Só que lotados. Por isso eu quero abrir essa transmissão com uma pergunta, um questionamento. Edir Macedo no Vasco! Quase 4 mil pessoas ganharam ingressos para o primeiro jogo do Brasil na Copa América, primeiro jogo da Copa América, e apenas 900 compareceram. Vocês não são familiarizadas com o show business como eu, mas isso no entretenimento, tecnicamente, entra na categoria de nem de graça. É o famoso nem de graça. Boa noite, Julinho. Nosso convidado de hoje, especialista em arbitragem e piloto. Amigo do meu primo. Julinho da Van. Muito boa noite. Eu queria saber de você, primeiramente, se você está confiante na arbitragem de hoje. Infelizmente não, craque Daniel. O juiz vai ser Júlio Basculhan, que é polêmico juiz que garfou o Grêmio aí na Libertadores da América. Todo mundo que acompanha a Libertadores sabe disso. Quem tinha que apitar esses jogos, na minha humilde opinião, era o Daronco. Aquele juiz brasileiro bombado, ele é muito respeitado. Ele tem um corpo que é para ser respeitado, que apesar de não falar fluentemente o espanhol, ele é entendido por todas as etnias dentro do campo. Por quê? Porque o corpo fala, e o corpo do Daronco, ele fala alto. Legal. Estamos com o Edivaldo Apostos no campo, produção, para vir com informações pra gente? Edivaldo! Boa noite, Edivaldo! Boa noite, craque Daniel. Boa noite, professor Serginho. Boa noite pro mendigo que vocês convidaram para participar da mesa hoje. Eu tô aqui na Fonte Nova para mais um Brasil e Venezuela, onde nós temos um histórico positivo pro Brasil. A única vitória da Venezuela sobre a seleção brasileira aconteceu num amistoso na cidade de Boston em 2008, o mesmo ano de lançamento do álbum Maré, da Adriana Calcanhoto. Coincidentemente, nesse ano, o Brasil era comandado pelo também gaúcho Técnico Dunga. Lembrando que, em Copas Américas, o Brasil enfrentou a Venezuela 8 vezes. O número 8, que é conhecido como o símbolo do equilíbrio cósmico. Mas se você virar o 8 de lado assim, ele se transforma no símbolo do infinito que você pode tatuar no cóccix. É com você, craque Daniel! Maravilha, Edivaldo. Espero que você esteja no estádio certo de até aqui. Brasil 0. Venezuela 0. E o Brasil jogava por um empate para se classificar nesse jogo aí da Copa do Mundo Feminina. E até uma derrota poderia servir. Certeza. Na Copa do Mundo Feminino, craque Daniel, você pode classificar para a segunda fase ganhando, empatando ou até mesmo perdendo os 3 jogos. É um estranho regulamento. Exatamente. É um esporte muito mais inclusivo, muito mais inteligente. Todo mundo brinca, Daniel. O Vasco, ele ia deitar e rolar numa competição dessa. Exatamente. E nesse jogo do Brasil, destaque para Debinha, uma atleta muito forte no passe de letra. A gente acompanhou ela acertando vários passes de letra. E quando errava também de letra, com muita categoria. Muita categoria. Se fosse ela que fosse bater o pênalti, inclusive, eu acho que ela deveria bater de letra. Eu acho até que ela devia ter batido, Daniel. Seria um belo pênalti de letra. O bom, mas no caso ali, ela deixou pra Marta bater. Exatamente porque a Marta, ela
fez 17 gols e passou a ser a jogadora de todos o esporte masculino e feminino com o maior número de gols de Copa do Mundo. Daniel. Ela passou o Miroslav Klose lá, que era um cara, inclusive, que em um determinado jogo de Copa do Mundo ele meteu 5 gols, Daniel. Que eu tenho certeza que se a Marta estivesse jogando no lugar dele, ia ter metido uns 15. 120 gols. O destaque negativo ficou pela zaga do Brasil, uma atuação um pouco insegura, perdida em campo, mostrando aí, olhando pelo lado positivo, que já avançou até o nível da zaga da seleção masculina. Exatamente. Agora, me dói um pouco eu ter que fazer um destaque negativo aqui, craque Daniel, sobre um colega de trabalho, um colega de profissão, um colega diplomado, Daniel. Mas é meu dever fazer esse destaque negativo, porque eu também não ia deixar isso aí passar. E esse meu destaque negativo vai para as reportagens com familiares de atletas que a seleção feminina também está sofrendo com isso, Daniel. Exatamente como acontece no futebol masculino. As mulheres não merecem isso. Um flagelo mundial que não escolhe gênero. Infelizmente. Exatamente. Infelizmente atingindo também o futebol feminino. Craque Daniel, a mãe da Marta estava dormindo, Daniel. Teve que acordar para atender a repórter no final do jogo. Eu sei como funciona isso, Daniel. Às vezes o repórter chega na casa da pessoa, aí pede uma água. Às vezes chega acompanhado de ET e Rodolfo e acordam o dono da casa. Né? Às vezes fica procurando produto, por exemplo. Dentro da... Quando você tem um chocolate tal, você tem um sabão em pó, e vai revirando a casa das pessoas. Daniel. Você não pode abrir assim uma porta de armário de uma pessoa, você não sabe o que tem ali dentro. Daniel. E o gol do Brasil foi de pênalti. Você achou pênalti? Foi polêmica a marcação do pênalti. Eu tenho absoluta certeza de que não foi pênalti, mas não houve nenhuma desonestidade, porque a juíza sabia que se a Debinha desse aquele passe para Bia, ia sair gol do Brasil. Então ele achou justo já dar o pênalti. Interessante. É um juiz de visão. É uma interpretação interessante aí do nosso querido Julinho Davan, especialista em arbitragem. O que me doeu com esse gol, comemorei muito esse gol, achei um gol importantíssimo. O gol do pênalti da brasileira. Marta. O gol do pênalti, o único gol do jogo. Mas ele foi comemorado, a Marta fez aquela comemoração em bala bebê, a estilo Bebeto na Copa de 94. Mas isso preocupa muito. A torcida do Flamengo, porque quando o Bebeto fez essa comemoração em 94, 20 anos depois, Foi aparecer lá. o resultado apareceu. No meio de campo do Flamengo, chamava-se Matheus, para desespero do torcedor. E agora eu fico me perguntando, o que pode acontecer com qual clube brasileiro como fruto desse bebê que foi embalado, ainda que simbolicamente, no gol da Marta? Tem que ver aí qual clube que a Marta se destacou, porque é lá que vai nascer essa semente. Agora, pensando em Flamengo, a atleta Marta, eu refleti isso durante o jogo, que eu li a notícia, de que ela ganha menos do que o atleta Pará, que é lateral do Flamengo. Olha a oportunidade aí pro Flamengo, liberar o Pará e contratar a Marta, que joga muito mais do que o Pará e ganha menos. Por uma questão de economia, nem que seja por uma questão de economia. Não, é uma questão E de ganha o técnico. oportunidade, ganha o técnico, ganha a torcida que vai ver um jogador melhor e a gente fica mais tranquilo com a Marta no Exatamente. Agora, Pode falar, Sérgio. eu queria abrir um comentário aqui, já que foi falado da seleção feminina, eu queria abrir um comentário para a goleira Bárbara. Foi bem. Foi muito bem. Hoje a goleira Bárbara, inclusive, que na minha opinião é uma mistura de descontração do goleiro Higuita, né? Porque o goleiro Higuita, ele não fazia só uma defesa, ele também brincava enquanto ele estava em campo. Com a ousadia do goleiro Chilavert, Daniel, que às vezes ele ia lá no meio campo resolver uma situação. E a Bárbara tem esses dois elementos, tem esses dois goleiros. E isso implica o quê? Que com a Bárbara no gol, não tem jogo sem graça da seleção brasileira, Daniel. É uma bola alçada na área, que uma goleira burocrática, ela ia segurar de forma sem graça, ela ia pegar a bola e segurar. A goleira Bárbara não, ela já devolve no meio da área, do bolo. Trazendo ela alegria. quer movimentação, ela Trazendo quer emoção. E dinamizando também a partida, né? Mas eu acho eu tenho dois receios em relação a isso, você acabou de pontuar, Serginho. Porque o goleiro alegre, como o Higuita, normalmente eles são alegres pros adversários. Vai perguntar para um colombiano se ele acha o Higuita alegre. Pro colombiano, o Higuita é sofrimento. Não, mas a defesa do escorpião dele é alegre. E o Chilavert, ele ia resolver lá na frente porque o Paraguai não tem ninguém. O Higuita, O Chilavert era motivado pelo desespero total. o Higuita ele é muito querido em Camarões. Exatamente. Se o Higuita for para fazer uma viagem em Camarões, ele vai ser tudo de recebido num graça. carro de bombeiro. É tudo na permuta. É só ele chegar lá, dá tudo na simpatia pra ele.
E pelo lado italiano, Serginho, como é que você viu? Foi um adversário, um teste definitivo para a seleção brasileira, a seleção da Itália? A seleção da Itália, Daniel, ela jogou bem até um determinado momento que tomou o gol e aí começou a jogar mal. Daniel. Porque isso acontece com o futebol. Quando você joga bem, você toma o gol, você muda de opinião em relação se o time está jogando bem ou não. A seu próprio desempenho. Muitos jornalistas esportivos, eles têm medo de falar isso. Então eles criam toda uma tese, toda uma teoria para justificar por que naquela hora que ele estava falando bem, o time tomou o gol. E aqui não, Daniel. Quando você toma um gol, o seu time joga mal. Quando você faz o gol, o time joga bem. Mas eu fiquei preocupado com essa atleta da Itália, um atleta que entrou no segundo tempo, um atleta chamado Mauro, Daniel. Que pra mim parecia um jogador infiltrado do masculino, porque ninguém se tocou que o nome dele é Mauro. Como é que a Itália não jogou o último Mundial? Esse jogador ludibriou todo mundo, Daniel. E de repente tá jogando feminino. Porque a Itália ficou fora da Copa do Mundo. E de repente esse atleta se negou. Sabendo que tinha uma Copa de feminino, meteu uma peruca e partiu pro campo. É isso aí, já aconteceu antes, não é novidade nenhuma. Aconteceu com a atleta Andrea Pirlo, que jogou durante anos na seleção masculina italiana, graças a um grave desequilíbrio hormonal. Inclusive, tinha muita barba essa atleta. Chile 4, excursão japonesa 0. Exatamente isso aí, Daniel. A primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte, o Chile do técnico Reinaldo Rueda, que foi aquele técnico, Daniel, não sei se você vai se lembrar dele, e lá no Flamengo ele disse que ia comprar um cigarro e nunca mais voltou, Daniel, apareceu agora. Provavelmente o então presidente do clube do Flamengo, o Bandeira de Melo, só ficou sabendo onde está o Rueda agora. Que o Rueda estava desaparecido até então. Exatamente. E aí, com essa exposição na Copa América, foi descoberto. O medo é chamar ele de volta. E as Porque às vezes ele comparações, ainda está contratado, você não sabe. e as comparações desse rapaz, o Cubo aí, né, com o craque argentino Messi, foram confirmadas ontem à noite. Todo mundo que acompanhou o jogo viu isso aí, quando ele não jogou absolutamente nada pela sua seleção, que foi derrotado. Eu Acho que falamos bastante sobre essa partida. Eu acho que a gente tinha que pular de assunto. Porque o Campeonato Brasileiro tá parado, mas o Botafogo segue perdendo. Exatamente. Hoje o STJD decidiu de forma unânime manter a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, que tinha pedido a anulação da partida pelo uso irregular do VAR. Foi 9-0 pro Palmeiras no STJD. Julinho, acertada a decisão do STJD? Olha, craque Daniel, a decisão é acertada. Errado foi o Botafogo. Botafogo tinha perdido esse jogo de 1-0, craque Daniel. Agora levou uma goleada, 9-0 pro VAR, o que é um perigo, porque o Botafogo ele vinha embalado. Nas últimas rodadas, ganhando aí grandes vitórias, e aí você toma um 9-0, desestrutura a sua equipe. Exatamente, mas eu fiquei feliz em relação a isso, querido Julinho, que pelo menos o Botafogo, ele manteve os pontos da derrota, que foi 0. Meu medo era ele perder mais 3 pontos e despencar da tabela. Coisa, inclusive, que o CSA tá correndo esse risco aí. Tá. Perder o Flamengo também entrou. Então, essa e aí pode também até entrou. perder mais 3. E na disputa ali para ficar na primeira divisão, isso pode fazer diferença. Isso já foi abordado aqui. Eu acho que o correto era ter um VAR do VAR. Uma outra equipe de juízes que está numa sala lá, analisando em tempo real, através de várias câmeras, todas as decisões e falas dos juízes dentro do campo. Era Então, só o investir, juiz do falta VAR, ele vontade. poderia avisar o juiz de campo que parou e o juiz do VAR, o VAR do VAR, também parar o juiz do VAR. Mas isso não corre o risco da gente entrar numa cascata de árbitros de vídeo eterna? Não, eu te explico por quê. É só voltar pro juiz. O juiz analisa o último VAR. o último VAR. E aí eles se retroalimentam. É uma retroalimentação de arbitragens. Não, isso é arbitragem sustentável, craque Daniel. Tenho certeza, Julinho, que você vê o lugar certo. Se você fala isso em qualquer outro programa, com todo respeito ao seu programa, mas é um outro público. É uma coisa de cultura. Esse comentário eu não posso aceitar. Mas você falando aqui, isso eu tenho certeza que vai reverberar nas autoridades do futebol. Eu acredito nisso. E... Você conhece a faculdade Sérgio da Pereira de jornalismo? Não, mas Claro que ele não conhece, ninguém infelizmente, eu abandonei a minha faculdade de educação física. Mas você pode Serginho. completar. Se você tiver Mas o a curso. sua faculdade de jornalismo. Ele pode completar minha faculdade de jornalismo. Eu posso aproveitar meus créditos da educação física e completar com o que falta de Com jornalismo? certeza. Você pode, de repente, cortar Mas você escultura, fez escultura em sabonete. Você fez o primeiro período lá de introdução ao polichinelo. E hoje,
para piorar ainda essa derrota, não tivemos nem a alegria de uma abertura, como foi no jogo contra a Bolívia. Uma festa de abertura. Hoje, o Brasil jogou sem nem mesmo uma festa de abertura. Mas até o fim da Copa América, teremos sempre o alento da presença do mascote Zizito, a simpática capivarinha que alegra a criançada nos estádios. A escolha de Zizito foi feita pelo fato da capivara ser um animal que representa muito bem o nosso Brasil. Por ser um animal simpático, hospitaleiro e portador do carrapato estrela, que transmite a febre maculosa, uma doença incurável que pode causar febre, náusea, vômitos, diarreia e até mesmo o óbito. Não tem nada mais brasileiro que náusea e vômito. Craque Daniel, uma última informação. O nosso querido Zizito, que virou mascote da Copa América depois de ganhar um concurso de mascotes, eliminando fortes concorrentes como o Aedes aegypti, o Escorpião Amarelo e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma pena, Edivaldo, mas fica aqui o parabéns por parte do Falha de Cobertura pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar de São Paulo por ter entrado nesse concurso e abrilhantado esse concurso, elevado a competitividade desse concurso. Tenho certeza que a capivarinha Zizito fez por merecer essa grande vitória. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Até sábado, 15 para as 4 da tarde, no Globoesporte.com/falha, com Brasil e Peru, o último jogo da seleção brasileira nessa primeira fase.